Outro dia alguém falou, eu não consigo imaginar os apóstolos falando sobre voto. Claro que não tinha voto naquela época. Né? O regime de governo era completamente diferente. Agora, hoje, quando a população tem o direito de escolher, a minha pergunta é por que escolhemos errado? Agora, escolher certo ou errado não diz respeito a uma pessoa, se a gente gosta do estilo dela, se a gente não gosta. Nós precisamos entender qual ideologia que ela carrega. E nós estamos hoje diante de dois candidatos. Já falei isso no primeiro turno, quando tínhamos outras opções, agora não temos mais. Estamos diante de dois candidatos. Nós temos uma candidatura de esquerda, que já esteve no poder, que saqueou a nossa nação como nunca antes. Nós tivemos, né, a maior roubalheira da história do Brasil praticada, né, por esse grupo. Então, por mais que tenham, e já falei isso no vídeo anterior, descondenado Lula por supostas irregularidades técnicas, ele não foi inocentado, o que dizer do PT e do resto da quadrilha, de toda aquela turma que foi presa? Agora, de uma hora para outra, nós vamos olhar e dizer esses caras são corretos, esses caras são justos? Eu não estou aqui para botar a mão no fogo, né, pelo caráter de Bolsonaro ou seus filhos, que mal conheço, mas a verdade é que a gente fica colocando num patamar muito elevado suposições, acusações que nunca foram comprovadas, que muitas são claramente distorcidas, como a reportagem da Folha de São Paulo, falando de milhões de imóveis adquiridos em dinheiro por um suposto clã, e quando você olha, estão juntando todo mundo, todas as possíveis extensões de desdobramento da família, e quando você vai acessar os documentos da própria reportagem, não tem nada que foi comprado em dinheiro vivo, está lá em moeda corrente. Agora, a gente simplesmente pega isso, põe num patamar e joga tudo o que foi comprovado simplesmente no lixo. Então, a minha preocupação é porque as pessoas estão olhando para Bolsonaro dizendo eu não gosto dele. Eu digo para alguns, e você acha que eu sou empolgadíssimo com o estilo, a maneira dele de falar e de lidar? Não, mas já falei isso antes e repito, o homem fala bobagem, fala, mas Dilma fazia o quê? E de repente nós queremos esse mesmo povo de volta só porque nós não gostamos do jeito dele de falar? Gente, eu não acho que nós temos que votar em Bolsonaro, que é candidato dos evangélicos, né? Eu já tive o privilégio de falar isso pessoalmente para ele. Eu disse para ele, nós nunca quisemos, e eu falo por uma boa representatividade evangélica, nós nunca quisemos alguém no STF que fosse terrivelmente evangélico. Nós queríamos gente terrivelmente de direita, que defenda valores no meio de um grupo que a grande maioria foi colocada lá com uma outra visão. Então não estamos tentando uma candidatura que nos privilegie. Numa democracia todos têm direitos iguais, inclusive as outras religiões e os seus direitos de crença. Mas quando nós falamos de defender determinadas pautas, são justamente para manter os direitos iguais e não a balança desequilibrada. Você não vai ver nenhum lobby no meio dos candidatos evangélicos tentando impedir, por exemplo,